Olá! Olha só, hoje em dia a gente vive grudado no celular, né? É quase parte da gente. Mas já parou para pensar o que acontece se ele simplesmente apagar? Justo na hora que a gente mais precisa, numa emergência? Pois é, hoje a gente vai ver por que a solução mais segura numa crise pode ser uma tecnologia que, olha, muita gente até já esqueceu que existe. E essa é a pergunta que, no fundo, é a que mais importa. Pensa numa situação de desastre, sei lá, uma enchente, um apagão que deixa a cidade inteira no escuro. Qual é a primeira coisa que todo mundo faz? Pega o celular, claro. Mas e aí? E se a rede, aquilo que conecta a gente com o mundo, simplesmente some, desaparece? Então, para a gente entender bem esse cenário, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai falar sobre a ilusão digital. Depois, vamos ver o que acontece na prática quando a rede cai. Aí a gente vai conhecer o rádio resiliente. Na sequência, a prova em campo vai mostrar como isso funciona de verdade e, para fechar, a gente discute o plano de resiliência. Beleza, vamos começar falando dessa tal ilusão digital. É sobre essa coisinha que está no nosso bolso agora mesmo. A gente confia nela para literalmente tudo. Mas será que essa confiança toda se justifica quando o bicho pega de verdade? É que é o seguinte, pensa bem. Em qualquer desastre, a comunicação é tudo. Sem ela, não tem como coordenar nada. O bombeiro não fala com a ambulância. A ordem para evacuar uma área não chega para ninguém. A ajuda fica perdida, sem saber para onde ir. Comunicação não é só um detalhe, é a base, a espinha dorsal de qualquer operação de emergência. E aí que entra o grande paradoxo. Justamente os sistemas que a gente mais usa, sabe? Celular, aplicativo de mensagem, são os primeirinhos a cair, justo quando a gente mais precisa deles. É irônico, né? A nossa tábua de salvação do dia a dia, na verdade, é super frágil. E essa dependência cega acaba deixando todo mundo vulnerável. Tá, mas por que que esses sistemas são tão frágeis assim? A resposta não é uma coisa só, não. É, na verdade, uma cadeia de coisas, uma dependendo da outra. Vamos dar uma olhada nisso agora. É tipo um efeito dominó, só que devastador. Pensa comigo. Primeiro, acaba a energia. Sem luz, as torres de celular, uma por uma, começam a apagar. As poucas que ainda funcionam com bateria ficam sobrecarregadas, porque é todo mundo tentando ligar ao mesmo tempo desesperado. O que acontece? A rede congestiona. E o resultado final é o silêncio. Comunicação zero. E o problema é ainda maior do que só a torre de celular ali do bairro, sabe? Para uma única mensagem sair de um ponto e chegar no outro, ela depende de uma corrente de coisas. Precisa de eletricidade o tempo todo, de cabos de fibra ótica que podem se romper, de servidores que às vezes estão a centenas de quilômetros de distância. Cada um desses elos é um ponto que pode quebrar. E se um quebra, já era. É por isso que a conclusão dos especialistas é bem direta. Esses sistemas digitais não devem ser vistos como o único meio de comunicação em uma emergência. O ponto-chave é esse, entende? Confiar só no celular não é um plano de verdade. É quase uma aposta. Eles são ótimos, sim, mas como um complemento. A base da comunicação numa crise tem que ser outra coisa. Ok, então o problema está bem claro, né? Agora vamos virar a chave. Vamos falar da solução. De uma tecnologia que, olha, brilha justamente onde todo o resto apaga. E o nosso herói aqui é o rádio HT, o famoso hand-talk. É simples, é robusto, é direto ao ponto. E a genialidade dele está justamente nisso, na simplicidade. Ele não precisa de nada, de nenhuma grande infraestrutura para funcionar. E quando a gente coloca os dois lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, os sistemas digitais, super dependentes de infraestrutura, com um monte de pontos que podem falhar. Do outro, o rádio HT, dependência zero, pouquíssimos pontos de falha. É isso, o rádio é autônomo, a comunicação vai direto de um aparelho para o outro. Simples assim. Mas o que isso quer dizer na prática, no meio do caos? Bom, comunicação ponto a ponto significa que não tem intermediário no caminho para dar problema. Não precisa de internet, não precisa de torre, não precisa de nada disso. E o melhor, com as baterias extras ele funciona por dias, muito depois de todos os celulares já terem morrido. Isso sim é ser autossuficiente. E essa talvez seja a grande lição aqui. Resiliência não tem a ver com ser a tecnologia mais moderna ou mais sofisticada. Tem a ver com a capacidade de funcionar quando todo o resto para. A melhor tecnologia numa crise é aquela que simplesmente funciona. É ela que vai garantir que a comunicação não morra quando todas as outras luzes se apagarem. Bom, tudo isso na teoria é muito bonito, né? Mas e na prática? No mundo real, na hora do aperto, funciona mesmo? Vamos ver o que a experiência de quem está lá na linha de frente nos diz. Olha,
Tem uma frase que resume tudo, e ela vem da experiência real das equipes de defesa civil. Quando os celulares se calam, os rádios continuam falando. É isso. Em uma operação de resgate atrás da outra, quando a infraestrutura moderna desmorona, são os bons e velhos rádios que mantêm as equipes conectadas e o trabalho organizado. E aqui que a gente quebra um mito muito comum. Muita gente acha que rádio é coisa ultrapassada. E claro, para o dia a dia, um aplicativo de mensagem é muito mais prático. Mas pensa bem, avaliar uma ferramenta de emergência em condições normais é como testar um bote salva-vidas numa piscina de plástico. Não faz sentido. O valor real dele só aparece no meio da tempestade. Beleza. Então a gente já entendeu que o rádio é fundamental. A pergunta agora é: e daí? O que a gente faz com essa informação? Como é que a gente transforma esse conhecimento em ações práticas para proteger as comunidades? Então, as recomendações para a Defesa Civil e outras equipes são bem claras. Primeiro, tem que colocar os rádios HT oficialmente nos planos de emergência. Segundo, treinar as equipes sempre para usar o rádio do jeito certo. Terceiro, entender que o celular é um complemento, não o principal. E por último, reconhecer que essa comunicação antiga é, na verdade, uma peça estratégica para garantir a resiliência. A ideia não é largar o celular, mas sim ter uma base forte, entende? O rádio é o alicerce e o resto vem depois. Porque, no fim das contas, o que se busca com isso é autonomia. É garantir que a equipe de resgate que está ali no local consiga trabalhar direito, sem depender de uma operadora de celular ou de uma rede de internet que, na hora H, pode simplesmente não existir mais. É ter o controle da situação nas próprias mãos. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Será que a nossa comunidade está preparada para o silêncio digital? Essa nossa dependência da tecnologia criou uma vulnerabilidade que a gente nem sempre percebe. Saber que existem alternativas simples, robustas e testadas como o rádio já é o primeiro passo para a gente começar a construir uma resiliência de verdade. Fica aí a reflexão.